Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com vocês através dos áudios e é sempre um prazer aqui conversar com vocês, falar com vocês, para a gente refletir um pouco, pensar um pouco nas questões da vida. E para fazer esse áudio aqui, eu lembrei de uma percepção que eu aprendi bastante com o Arli Cravo, com a Gisela Valim também, mas principalmente com o Arli. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito dos dois. E é o seguinte, para a gente poder, por exemplo, seguir carreira com alguma profissão ou alguma ocupação, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar, a gente precisa se empenhar, a gente fica um bom tempo, anos estudando, para poder exercer com excelência uma profissão, uma ocupação. E não só em profissões, em carreira, né? Quando a gente tem que fazer alguma coisa na nossa vida, não sei como fazer tal comida, né? Tal prato. A gente vai lá, pesquisa, estuda, tenta a primeira vez, tenta a segunda vez, vai criando experiência, mas a gente tem ali o estudo. Quando a gente quer saber sobre um assunto que interessa a gente, pra gente, né, saber sobre aquele assunto, dominar aquele assunto, a gente também precisa estudar. E isso é comum pra gente. Sempre que a gente precisa saber sobre alguma coisa, a gente vai lá e estuda. E aí vem a pergunta, por que quando se trata dos relacionamentos, a gente não estuda? A gente faz no improviso. Então, muitas vezes, quando a gente vai começar a ter relacionamentos afetivos, ou até mesmo amizade na nossa vida, a gente não seleciona muito bem as pessoas com quem a gente vai se relacionar. A gente não estuda muito sobre como ter relacionamentos saudáveis. A gente nem o mínimo sabe muito sobre a gente, né? Então a gente vai no improviso. A gente não se conhece. A gente não sabe lidar com as nossas emoções. A gente não sabe lidar com os nossos pensamentos, com muitas das nossas neuroses, com as nossas paranoias. A gente não sabe lidar com muitas das nossas ansiedades. Aí a gente já não se conhece muito bem, a gente vai, encontra uma primeira pessoa, a primeira pessoa que aparece, e aí a gente acha que aquela pessoa é certa. A gente não dá tempo para conhecer aquela pessoa, para estabelecer um vínculo forte, um vínculo sólido, para perceber o grau de afinidade que a gente tem com aquela pessoa, né? E a gente já decreta que aquela pessoa é o amor da nossa vida, né? É a pessoa que vai ficar o resto da vida com a gente. E aí a gente não conhece nem um pouco a gente mesmo. E aí a gente encontra uma pessoa que a gente não conhece muito sobre. A gente não sabe as afinidades. E a própria pessoa também não se conhece. Aí nessa linda comunhão de inconsciências, a gente resolve, né, estabelecer um vínculo com aquela pessoa. E a gente já quer de primeira que aquele vínculo seja maravilhoso, que não tenha dor, que não tenha dualidade, que a gente não tenha que lidar com conflito, que o outro pense sempre da mesma forma que a gente. Só que, como muito bem fala Arli Cravo mesmo, a gente não faz bem algo que a gente não faz muito. Para a gente conseguir fazer algo com excelência, uma atividade, um hobby, a gente precisa, né, primeiramente fazer aquilo muito, pegar experiência e aí a gente vai ser bom naquilo. Vai agir com excelência. Só que a gente já começa um relacionamento já esperando que ele seja lindo, bonito e maravilhoso. Sem dualidade, sem dor, sem sofrimento, sem questões para trabalhar. Isso aconteceria, gente, se eu e o outro fôssemos dois iluminados. Se os dois tivessem integrado as próprias sombras, se os dois se conhecessem plenamente.
Aí talvez assim o relacionamento fosse majoritariamente, né, só flores. Mesmo assim, a gente ia ter que lidar com alguma dualidade, algum problema, algum conflito, porque a gente vive num mundo de provas e expiações, para quem acredita, e num mundo como esse, se a gente não tiver que lidar com a dualidade do parceiro, da dualidade da relação, né, da comunhão dessa relação, da comunhão desses dois mundos internos que são diferentes, a gente vai ter que lidar com interferência externa. Nem que seja um mínimo, mas a gente vai ter que conviver. Algum problema vai entrar nesse relacionamento e a gente vai ter que lidar com a dor, com o sofrimento. Né? A vida ela é feita de altos e baixos, pelo menos no mundo onde a gente vive. E aí, a gente não se conhece muito bem, encontra alguém que também não se conhece, a gente não estuda o nosso próprio comportamento, a gente não procura se observar, a gente não procura também se conhecer, o outro também não. E aí a gente entra num relacionamento com uma bagagem de ideias, de valores, que muitas vezes não tem a ver com um relacionamento de fato afetivo. Então, muitas vezes, a gente só tem como bagagem, como experiência, como aprendizado, para a vivência de um relacionamento pleno, aquilo que a gente recebeu da nossa família, dos nossos pais, aquilo que a gente viu em volta da gente. Depende muito, né, da relação que seus pais tinham entre si, da relação que eles tinham com você e das relações que você viu, que você viu de fora ou que você esteve presente, para você conseguir ter uma bagagem para saber como viver uma relação saudável ou não. Então, o que acontece é que a maioria de nós, por viver em um mundo onde as consciências são muito diferentes, não tem como a gente afirmar que a mesma ideia de relacionamento que eu tenho, o outro também vai ter. Então pode ser que eu possa ter tido uma família que meus pais se amavam e que eles demonstravam esse amor, e assim eu fui tendo valores, fui tendo ideias, fui tendo crenças positivas de como viver o amor. Mas não tem como garantir que o meu parceiro ele tenha tido uma família funcional, ele tenha tido uma família de fato afetiva. E aí, o que acontece nesse jogo, né? Você vai acabar encontrando, ou muitas vezes sendo essa pessoa que põe o poder quando se trata de relação afetiva, que põe o controle, que põe a posse, que chama a posse, o poder, a manipulação de afeto. E aí você vai ter que lidar alguns momentos, principalmente se você não tem nenhum tipo de reflexão, de escolha, né, sobre seus parceiros, sobre as pessoas com as quais você se relaciona, você muito provavelmente vai conhecer pessoas que vão falar que te amam, que vão falar que te percebem, que gostam de você, que querem o seu bem, só que na verdade elas só pensam no próprio prazer, só que na verdade elas querem te manipular, só que na verdade elas querem te tornar uma posse para elas. E muitas vezes a gente vai ser esse tipo de pessoa na vida das outras porque a gente não tem o mínimo de aprendizado sobre afeto. A gente não se conhece, a gente não se estuda, a gente não medita. A gente não busca o autoconhecimento. A gente nem ao mínimo estuda as relações. Tem um estudo aprofundado de como se relacionar melhor. Principalmente também, gente, porque a gente vive em uma sociedade que ela fala muito mal sobre autoconhecimento, com o nome pejorativo de autoajuda. Ela pinta de uma forma ali, uma forma subreptícia ali para todo mundo, que a pessoa que ela busca autoconhecimento, que ela busca se melhorar, né, a pessoa que gosta de livros de autoajuda, ela é uma pessoa ali iludida, ela é uma pessoa com muitos problemas, é neurótica, é paranoica, né, o problema é com ela, que o problema não está com as outras que não querem melhorar, que o problema está com ela, porque ela não precisaria olhar para dentro, querer melhorar. Isso é uma paranoia, ela tem que se aceitar como que é, e todas essas lorotas que a sociedade conta pra gente.
Eu até lembro também, gente, não sei se já contei um vídeo pra vocês, eu acho que não. Mas tem um filme bem antigo que eu cheguei a ver uma parte dele tempos atrás. Eu já tinha assistido esse vídeo todo, mas aí eu não tinha percebido esses primeiros momentos do filme, né? E é aquele filme, eu não sei o nome, né? Eu não lembro o nome. Mas é um filme em que tem uma protagonista. A protagonista é a mulher. E essa mulher, ela gosta de basquete. E ela conhece um cara que também é jogador de basquete. E eles vivem lá uma relação amorosa, né? Em tese, o filme é esse. E ela até encontra ele no posto de gasolina. E eles começam a se relacionar e tal. E ela vai até pra uma festa com ele, enfim, bem no comecinho do vídeo. Do filme. Aí o que acontece? No começo do filme tem uma cena onde a protagonista ela entra no quarto, na casa dela ali, né? Onde ela mora com a amiga. Ou, né? Aparentemente ela mora com a amiga, eu não lembro direito, mas eu acho que era isso. E aí quando ela entra, a amiga ela tá lendo o livro O Poder do Agora, do El Cartor, né? E ela tá ali lendo e na hora que eu vi ela lendo aquele livro, eu falei, nossa, que legal, eles estão fazendo uma propaganda pro livro, eles estão mostrando o livro para as pessoas, fazendo ele se tornar reconhecido. Poxa, que legal, um livro profundo que fala sobre a mente, como funciona a mente, como transcender ela, né? Quem leu sabe que é um livro ótimo, principalmente para quem é iniciante, é um ótimo livro. E ele é muito profundo também. Ele tem uma visão moderna. Para iniciante, que tem uma visão mais moderna, uma visão mais racional, crítica, ele é um ótimo livro para você começar a estudar sobre autoconhecimento, sobre mente, né, sobre espiritualidade também, sobre atenção plena. E aí, quando eu vi a cena, né, da protagonista entrando na casa dela e vendo a amiga lendo esse livro, O Poder do Agora, eu pensei, nossa, que legal, tô fazendo uma propaganda, né? Aí tem uma cena depois, onde a protagonista ela é convidada para uma festa, eu acho, e a amiga vai junto. E essa amiga, ela tem uma fala que me deixou assim um pouco preocupado, né? Que ela chega na festa, ou antes um pouco da festa, e ela fala algo assim, que ela tem que usar um vestido bonito, que ela tem que estar com um vestido bonito, porque ela tem que atrair um homem, um jogador de basquete, rico, alguma coisa assim. Que é a ideia da lei da atração, que ela tinha que entrar na energia do marido, do cara rico, da esposa, na energia da esposa, do jogador de basquete, para ela poder atrair um cara, né? E, gente, o que acontece? Se fosse qualquer outro livro, como por exemplo O Segredo, eu não veria problema nenhum. Até porque a proposta do Segredo é uma proposta que bate mais com prosperidade, com bens materiais, não é um problema. A questão ao qual fiquei meio encucado é que o livro que foi abordado uns instantes antes era O Poder do Agora. E quem leu O Poder do Agora, gente, sabe que ele não trata sobre essas questões tão superficiais. Ele não trata da vida material. É um livro extremamente profundo, que lida com as crises existenciais, com as questões filosóficas extremamente profundas do ser humano. E aí a questão é que talvez tenha sido sim, de boa intenção, que eles puseram a protagonista, a amiga da protagonista dessa forma, mas a ideia que passa para o telespectador, para a pessoa que está ali vendo aquilo, é uma ideia de que quem lê aquele tipo de livro é uma pessoa fútil, é uma pessoa superficial. E não que há problema em você querer atrair coisas, ter prosperidade com a lei da atração, não é essa a questão. Mas a questão é que o livro O Poder do Agora é um livro tão profundo que passar ele como uma receitinha de bolo para você ser rico é simplesmente pegar uma coisa que é profunda e tratar de forma rasa, sabe? Ele passa uma mensagem completamente errada. E embora às vezes tenha sido de boa intenção, e a questão aqui não é massacrar o filme, óbvio que não, mas
A questão é que passar essa imagem de quem procura autoconhecimento, quem procura saber sobre mente, tratar das questões filosóficas e existenciais como uma pessoa fútil ou como uma pessoa iludida, que é toda esotérica, né, mística, né, que acredita em fada, que acredita em unicórnio, essas coisas, passa uma imagem errada. E essa imagem que é passada, por mais que possa parecer inocente, ela vai entrando no inconsciente coletivo. E não é à toa que hoje as pessoas veem autoconhecimento e autoajuda de uma forma extremamente pejorativa. Vê as pessoas que buscam isso como pessoas alucinadas, como pessoas ingênuas, como pessoas iludidas. Sendo que, na verdade, é o contrário, né? Quando a gente busca melhorar, busca se conhecer, conhecer como a gente trabalha, gente, como acontecem os processos dentro da gente, como as pessoas funcionam, a gente está procurando saber, o conhecimento. E seja qual for o conhecimento, se durante esse processo você ver coisas que são mentiras, né, entre aspas aqui, que são ilusões, com o tempo estudando, você vai descobrir que elas não são verdade. Então, eu não vejo muita necessidade nessa questão de ficar tratando a autoajuda, autoconhecimento, de uma forma tão pejorativa, porque se a pessoa está estudando isso, um momento vai chegar, se isso for mentira, que ela vai chegar e vai ter a conclusão de que aquilo é ilusão, de que aquilo é mentira. Só que não, as pessoas pintam isso como errado. Ah, olha lá, a pessoa que fala sobre autoajuda. Ah, a pessoa ali que lê livro de autoajuda. Eu sou um intelectual porque eu leio livro de não sei quem. Eu leio livro de não sei o que. Enfim, eu puxei esse gancho aqui só para explicar um pouco por que a gente tem tanta dificuldade de estudar comportamento humano, de estudar sobre nós mesmos, de estudar como a mente funciona, de estudar como ter relacionamentos saudáveis. A gente acha que a gente já vem com uma sabedoria intrínseca em todos nós, e realmente vem, mas a gente acha que todos estão possibilitados, todos estão despertos, e que aí na hora que a gente entrar num relacionamento afetivo, vai baixar alguma coisa na gente, e a gente vai viver uma vida e um relacionamento lindos, amorosos, românticos, sem controle, sem posse, sem que a gente tenha preciso trabalhar ou se autoconhecer. E isso é um engano. As pessoas que têm um bom relacionamento hoje, gente, aparentemente, embora a gente possa não conseguir perceber isso de fora, são pessoas que, primeiro, se conhecem um pouco. Então, ou as pessoas elas buscaram se autoconhecer, ou então, através dos sucessivos relacionamentos frustrados, as pessoas se conheceram e começaram a criar mais experiência. E hoje elas têm um relacionamento bom, gente. Não é que Deus está sendo injusto. Não é que Deus está privilegiando elas. Não é. Mas porque muitas vezes elas souberam escolher os parceiros. Muitas vezes elas procuraram se autoconhecer. Ou procuraram descobrir como ter relacionamentos saudáveis. E só você fazer isso já vai te ajudando a ir lapidando, a ir filtrando os tipos de relacionamentos e os tipos de pessoas. Então a gente acha muitas vezes, quando a gente olha de fora para a vida de alguém, a gente acha aquela pessoa privilegiada, porque ela tem um amor. Para mim, só aparece, né, gente mal intencionada, ou só aparece gente que quer me manipular. Então a gente tem que perceber, o problema, se só aparece para você esse tipo de padrão, a questão não é o outro, a questão é você, porque se é você que está o tempo todo conhecendo alguém que tem com algum tipo de manipulação, que tem um comportamento, uma postura, uma visão de vida assim meio muito diferente da sua, então você tem que se perguntar, o que eu estou fazendo de errado, né? O que eu estou vibrando, o que eu estou atraindo, mas até mesmo de forma prática, né? Eu estou me abrindo para qualquer pessoa? Em qual local eu estou procurando essa pessoa? Eu estou querendo uma pessoa que viva um relacionamento afetivo saudável, que seja madura. Tá, mas onde que eu estou procurando essa pessoa? Eu estou procurando a pessoa num local onde existam pessoas maduras? Ou estou procurando num lugar onde as pessoas só falam sobre status social, onde só falam sobre dinheiro, onde só falam sobre bens materiais? Tudo bem, você pode achar alguém maduro nesses locais,
Não é impossível, mas a probabilidade de você achar alguém que gosta, né, de viver relacionamentos maduros, que gosta de coisas profundas, de expressar sentimento, de expressar afeto nesses locais, é muito raro. Então, para você não ficar contando com a sorte ou com o azar, mais fácil você ir procurar em locais pessoas que tenham a ver com você, para você não ficar, né, tateando no escuro, sem ver nada, sem ter nenhum tipo de percepção, escolhendo o primeiro que aparece. E tudo que eu falei anteriormente, gente, é para explicar o quê? Que se a gente quer viver um relacionamento de fato afetivo, sem manipulação, sem controle, sem poder, sem priorização do status pessoal, com pessoas que não sejam egoístas, que não pensem só no próprio prazer e que nos percebam as nossas necessidades, não tem outra forma. A gente precisa se lapidar, a gente precisa se tornar amoroso, a gente precisa ser uma pessoa amorosa. É aquela história. Se você conhecesse alguém exatamente igual a você entraria num relacionamento com essa pessoa? Você namoraria essa pessoa? Se não, isso significa o quê? Que você está exigindo uma coisa que nem mesmo você está dando. Então, se você está dando uma coisa, você vai receber o mais daquela coisa. Não adianta você querer uma pessoa super madura, super estável emocionalmente, uma pessoa que expressa afeto com clareza, né? Uma pessoa perceptiva, que se conhece. Se você só gosta de coisas superficiais, se você não quer tratar suas questões mais profundas, se você foge de se conhecer, se você foge de procurar como se tornar amoroso, como ser mais gentil, como ser mais empático, aí não adianta, entende? Você vai atrair mais do que você é e não o que você quer, o que você é. Então, para você poder atrair alguém maduro, você precisa ir amadurecendo emocionalmente. Para você conhecer uma pessoa que tem inteligência emocional, você precisa criar inteligência emocional na sua vida. E para você poder cultivar bons relacionamentos, o que você precisa primeiro é aprender a criá-los, aprender a mantê-los. Aprender primeiro a selecionar as pessoas que têm afinidade com seus valores, que têm a ver com você, e não se relacionar com o primeiro que aparece, né, indo por ali um improviso e entendendo primeiro, gente, que as nossas primeiras relações vão ser as piores, né? Então, as nossas primeiras relações são as piores. Não queira ter um relacionamento perfeito, super maduro, se você não teve experiências suficientemente ou se você não tem muito autoconhecimento para isso, né? Tudo bem que ninguém vai querer um relacionamento ruim, não estou falando isso. Mas a questão é, os nossos primeiros relacionamentos não vão ser tão bons. E aí existem pessoas que nos 2 ou 3 primeiros relacionamentos que teve, frustrados, que não deram muito certo, que teve seus conflitos, suas desavenças, elas desistem, elas não querem mais se relacionar, elas não querem mais namorar, não querem mais se comprometer com ninguém, porque elas falam que amor não dá certo, que relacionamento, namoro não dá certo. Só que quantas pessoas essa pessoa conheceu? Quantas pessoas ela teve um relacionamento? Nesses relacionamentos, ela procurou se conhecer, ela procurou evoluir. Ela procurou ser um bom parceiro cada dia melhor, né? Ser um parceiro cada dia melhor para o companheiro ou companheira dela. Ela fez isso? Ou então ela simplesmente, na primeira desavença, no primeiro problema, falou que isso não ia dar certo e terminou a relação, sem nenhum tipo de conversa, de uma forma totalmente imatura, totalmente infantil, não quis abrir mão de nada, o outro também não quis abrir mão de nada, e aí acabou assim. Que tipos de relações a gente tem tendo e qual tipo de aprendizado a gente tem tido nessas relações? É necessário que a gente saiba isso, gente, para a gente ter sempre relações melhores, para que as próximas relações sejam melhores que as anteriores. Senão a gente só está colecionando relacionamentos frustrados. Então, quanto mais relacionamentos a gente tem, por mais frustrados que sejam,
Se a gente está aberto a aprender com esses relacionamentos, que, é claro, não vão ser bons, né, na totalidade, porque tem dualidade, mas se a gente se predispõe a aprender, a procurar lição nesses relacionamentos e fazer diferente, quanto mais relacionamentos a gente tiver ao longo da vida, melhores eles vão ser. Então, essa questão não é que relacionamento é uma loteria, não necessariamente. Não é você ficar apostando ficha em várias pessoas diferentes para então uma culminar no relacionamento. Não é para ser assim. De uma forma saudável e digna, você vai conhecendo pessoas e você vai criando um filtro cada vez mais eficiente. E aí você vai ter um filtro tão forte, você vai estar tão conectado com os seus valores, com a sua intuição, que muitas vezes você vai bater o olho em alguém e você já vai ver que aquele relacionamento muitas vezes não vai para frente, porque você vê alguns comportamentos manipulativos, você vê alguns comportamentos doentios, você vê que aquilo que a pessoa ali está falando que é afeto, que é carinho, na verdade não é, na verdade é manipulação. E aí você já vai pular fora. Mas para a gente poder criar isso, não é através de preconceito, é através de pós-conceito, é através de um conceito que veio de experiências, de relacionamentos muitas vezes frustrados. Então, para a gente poder fazer uma coisa bem, como muito bem fala Arlie Cravo, a gente precisa fazer muito. Então, vamos nos permitir ter relacionamentos frustrados e mesmo assim não desistir das relações, não desistir do afeto, não desistir de um relacionamento afetivo, de uma amizade, de um comprometimento com o outro de alma. Entendeu? Porque não vai ser dessa forma que a gente vai então atrair um grande amor, mas vai ser a gente procurando se conhecer, a gente procurando, né, se tornar um ser mais amoroso, mais gentil, mais sensível, para a gente começar a ser mais coerente com os nossos valores, com os nossos ideais, e assim a gente, de pouquinho a pouquinho, vai atraindo cada vez mais pessoas que têm a ver com a gente de verdade e relacionamentos cada vez mais saudáveis e mais dignos. Esse foi o papo que eu quis conversar com vocês aqui hoje. Ele até ficou um cadinho grande, mas eu achei necessário falar, me estender um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu devo fazer alguns áudios ainda, mas nada muito certo, nada muito programado, mas com certeza, com o tempo eu vou, e com a intuição aqui falando, eu vou fazendo mais vídeos e conversando com vocês. Espero que vocês estejam bem emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Saibam que por mais que um relacionamento tenha sido frustrado na vida de vocês, isso não significa que você perdeu a sua capacidade amorosa, como muito bem fala Arlie Cravo. Eu vou encerrando o áudio por aqui, pessoal. Lembre-se que tá tudo bem sempre. E até os próximos áudios.